Fala, geeks! Estamos mais uma vez aqui no canal Voz Geek e hoje eu vou trazer para vocês um review, uma análise que eu queria muito trazer aqui no canal e finalmente vou trazer. Análise do Batman versus Superman. A origem da justiça, ou como os fãs chamam de BVS. Preparei até uma colinha aqui, ó, com anotações, tá? De tópicos que eu quero falar sobre o filme, porque é um filme que eu não quero deixar nada passando, né? Quero falar de tudo que eu achei, não quero deixar nenhuma ponta solta na minha análise. E tudo que eu for falar aqui do filme é referente ao filme da edição definitiva, a versão de Zack Snyder, a versão do diretor, não a versão do cinema, que é a versão da Warner, tá certo? Mas antes disso, se você ainda não for inscrito no canal, você se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like geek, registra a sua opinião e compartilha. E caso você já seja inscrito aqui no canal, cara, compartilha mesmo assim. Quanto mais gente chegar, melhor, cara, porque é o que eu vou falar aqui sempre. Aqui não é relação de inscrito, aqui é amigo, tá certo? É papo de amigo para amigo, não tenho inscritos aqui no canal, eu tenho amigos. Gosto muito de trocar ideia com vocês nos comentários, tá certo? Então, vocês não são inscritos, vocês são amigos. E lembre-se que ano que vem será a grande batalha das nossas vidas. Quem ama Liga da Justiça, cara, quem ama DC, tem que combater o mal. Então, ano que vem, esse cara que tá na presidência não pode ganhar. Não pode, tá? Então, combata. Se você vê algum esquerdista vagabundo na internet falando um monte de merda, vá e o combate. Faça passar vergonha. Deixe ele humilhado. Porque é isso que vagabundo esquerdista merece. Seja o Batman aqui, ó, do Ben Affleck. Tá certo? Ou o Superman, do Henry Cavill. Bom, geeks, agora que eu dei aqui os recados, vamos lá, cara. Primeira coisa que eu quero aqui dizer pra vocês que eu vivi tanto essa época, cara, do Batman vs Superman. Eu lembro tanto que parece que foi ontem que foi lançado. Eu lembro dos trailers que foram um problema muito grande porque revelaram o filme inteiro, né, Warner? Parabéns, Warner. E eu tenho um copo do Batman vs Superman do cinema até hoje, tanto do Batman, tanto do Superman. E cara, eu lembro que tava lotado o cinema, é uma coisa de louco. E eu não me lembro agora se na época já havia, que foi 2016, né? É venda online de ingresso. Mas eu cheguei lá, não tinha mais ingresso. E tive que esperar até a última sessão para comprar algum ingresso, que tinha pouco. E assisti e saí emocionado. É um filme muito foda, né? É um dos melhores filmes de heróis já feitos, sem dúvida nenhuma. Então vamos lá. Primeiro que o filme começa mostrando a morte da Martha e do Thomas Wayne, né? E então vai para o sonho do Bruce, na qual ele tá no velório, ele corre, foge do velório e cai na caverna que está cheia de morcegos. E então os morcegos ficam em volta dele, girando, e então ele começa a voar, né? Eu lembro que na época que eu tava assistindo, eu pensei, poxa, mas peraí, Snyder, não, aí não, cara. Você vai fazer o Batman voar, cara. Puta, se o Batman voar, fudeu, vai ser uma merda. Mas era um sonho, né? Tanto que o Bruce narra no final dessa parte, falando: então os morcegos me levaram para a luz, mas
que mentira mais linda, né? Ele fala, beautiful lie. E nisso tá tocando aquela trilha sonora sensacional do Heisenberg, que se chama Beautiful Lie. É uma trilha sonora linda, maravilhosa. E muitas coisas a gente pode falar só dessa cena, cara, do começo. Só dessa abertura. Só a abertura do filme já entrega muito do que vamos ver do Batman de Ben Affleck. Em uma parte da abertura, o Bruce Wayne narra dizendo que tudo que cai fica no chão. Ou seja, é uma frase depressiva. O que quer dizer esta frase, né? Ah, a gravidade vai te derrubar, só que você não vai se erguer. Quer dizer o seguinte, cara, que a vida é dura, que a vida é foda e que, cara, você não vai levantar. Você vai ficar no chão. Os traumas na sua vida desse Batman vai ser tão grande que ele não vai conseguir voltar a sorrir. Ele vai ser pro resto da vida, ele vai viver com aquela dor, com aquela ferida aberta que foi a morte dos seus pais, certo? Então é uma frase toda depressiva e que diz muito do Batman do Ben Affleck. Tudo que cai fica no chão. Então temos, né, nos dias atuais, a batalha do Superman contra o Zod. Mas uma coisa que é incrível é que não estamos vendo a batalha na visão do Superman ou da Lois Lane, como foi no Man of Steel. Aqui a gente vê na visão do Bruce Wayne, na visão de um civil, certo? E, cara, é muita destruição. Realmente, muitas pessoas morreram, mas não foi por culpa do Superman. Foi por culpa do Zod. O Superman evitou o genocídio do Zod. Até porque, como já falei em outros vídeos, foi o primeiro dia do Clark como Superman. Ele não tinha nenhum tipo de noção de levar o Zod para uma área que não tinha ninguém. Não tinha noção. Ele era só um cara que viveu numa fazenda e que era a primeira vez que ele estava salvando uma cidade inteira, ou global, né, o mundo inteiro. E você vê isso na visão do Bruce Wayne. E, quer dizer, na visão do Bruce Wayne. E você acompanhar tudo isso da visão dele é muito importante, porque ali você já vai comprar as motivações do Bruce, do Batman. Tá? Porque ele está vendo que está tudo se destruindo e você vê que ele olha pro alto assim, vê o Superman batendo nos Zod com um olhar de ódio, né? Porra, a culpa é desse cara. Até porque aparentemente ele perdeu ali um amigo nas empresas Wayne, né? E, cara, outra coisa muito importante de ser dita dessa cena da destruição da batalha do Superman com o Zod na visão do Bruce Wayne é que você percebe que o Snyder trouxe a grande ferida americana, que foi o atentado de 11 de setembro, né? Que é destruição, fumaça, poeira, lembra muito daquilo, cara, de 2011, 11 de setembro de 2001. Lembra muito daquele ano, daquele dia. E é uma ferida que nunca vai se cicatrizar na vida de um americano. Tanto que o Snyder traz isso do 11 de setembro para este filme, tá? Bom, o roteiro do filme, na verdade, é uma consequência dos atos do Man of Steel. Porque o que é, cara? Pô, existe alguém assim que está morando aqui na Terra, o cara não é humano, o cara é de um outro planeta, a nossa imagem, o cara pode, cara, liquidar a humanidade com todos os seus poderes, ele voa, soltar raios lasers, é rápido,
é forte, enfim. O cara pode fazer o que ele quiser. Agora ele está no nosso lado, mas e se um dia ele não estiver mais do nosso lado? Como que vamos combater ele? Então tem toda uma crise ali de aprovação do Superman. A sociedade, ela está dividida entre aqueles que apoiam o Superman e aqueles que não apoiam, tá? E você tem pessoas grandes manipulando o cenário, como o Luthor. O Luthor arma uma jogada de que o Superman, ele, digamos assim, matou civis, né, no Oriente Médio, e usa isso, manipula isso para que o Capitólio americano faça caça às bruxas ao Superman, né? Então, e aí, nisso tudo, o Lex Luthor sabe que o Superman é o Clark Kent, que a Lois Lane é a namorada do Superman, e por isso ele consegue manipular facilmente, porque ele sabe que se a Lois Lane estiver em perigo, o Superman vai salvá-la. Então ele armou tudo, orquestrou tudo muito bem, o Lex Luthor. E a essência do filme é essa. É esse, né? Pessoas que apoiam e que não apoiam, e a manipulação para caçar o Superman. E aí teremos os personagens, tá? Começando com o Morcego de Gotham, Batman do Ben Affleck. O Batman do Ben Affleck é muito foda. O meu Batman favorito do cinema, como eu já falei aqui, é o Michael Keaton. E em segundo, cara, é o Batman do Ben Affleck. Porque este Batman, quem é o Batman do Ben Affleck? Claramente o Snyder se influenciou por Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, onde é um Batman que já tá aposentado, e aí ele se vê obrigado a voltar e tá puto e bate mais forte nos vagabundos, mata o Coringa, porque ele vê que não tem mais nenhum tipo de jeito. E então é um Batman assim, porrada, duro, casca grossa. E também você sente muita influência no Batman do Ben Affleck da trilogia de Arkham, né? Pelo traje, pelo jeito dele de se movimentar, tá certo? Eu sinto muito essas duas essências neste Batman do Ben Affleck. O traje dele, cara, é um traje raiz, é um traje foda e que não tinha ainda no cinema, né? Porque o Michael Keaton, cara, lá em 89, no Batman Returns, era a borracha toda preta, né? O do Christian Bale era aquela armadura toda preta, né? Baseado no realismo do Nolan. E aqui, do Ben Affleck, não. É tecido de fibra, então assim, é cinza e o capuz é preto, é bem quadrinho, cara. É bem quadrinho, é bem animação. É um Batman muito, muito foda. O Batman do Ben Affleck tem o meu respeito absoluto. E ele é um Batman que já está há 20 anos em Gotham. Ele já tem uma carreira. Tá certo? Então é um Batman que provavelmente deve estar na faixa dos 40 anos de idade. Vai, por aí. E é um Batman amargurado, emputecido com a vida, porque a gente pega isso do Batman dele nos diálogos que ele tem com o Alfred. Porque o Alfred aqui, ele é usado para tentar colocar, né, no Bruce Wayne uma certa lucidez. Pô, mas você tá aí com raiva do Superman e tudo, mas o cara é bom. O cara tá fazendo coisas boas. E aí o Bruce fala pra ele, porra, Alfred, 20 anos de Gotham, cara, e você não aprendeu nada. Quantas pessoas boas não viraram ruins, Alfred? Ou seja, é uma referência ao Harvey Dent, que era o amigo próximo do Batman nos quadrinhos
e que por conta de loucuras ele ia atrás da máfia e a máfia fuder com ele acaba virando duas caras, né? Ou seja, uma pessoa boa que se corrompeu. Então, assim, é um Batman amargurado que já tá com 20 anos de carreira, já tá de saco cheio disso. E o principal, 20 anos de carreira e ele não vê que ele fez diferença. E aí que vem toda essa mágoa dele, essa brutalidade dele. E o pior, que para piorar muito a situação, tem a morte do Robin. Porque quando ele tá indo tomar banho para ir no evento do Lex Luthor, ele olha pro traje do Robin e o traje do Robin tá pintado, quer dizer, tá escrito: hahaha, Batman, você que é a piada. Ou seja, o Coringa. O Coringa matou o Robin. E o Snyder, cara, já deixou claro em entrevistas que este Robin que morreu não foi o Jason Todd como um dos quadrinhos. Foi o Dick Grayson. E o Dick Grayson, ele é o filho do Bruce, ao qual o Bruce tem mais apego a ele. Porque o Dick Grayson é muito parecido com o Bruce Wayne. Diferente do Jason Todd, diferente do Tim Drake e diferente até mesmo do seu único filho biológico, que é o Damian Wayne. Então imagina só, esse Batman do Ben Affleck, que é 20 anos de carreira, ele não vê o Batman fazendo a diferença, tá tudo a mesma bosta. O seu filho adotivo foi morto pelo Coringa, o Robin foi morto pelo Coringa. Só que aí, o que acontece? Você vê que tem um alienígena, 2 alienígenas. E este Batman do Ben Affleck, o que ele pensa? Porra, peraí. Aqui eu posso fazer a diferença. Porque esse cara pode dizimar a humanidade. Então eu vou destruí-lo. Porque destruindo esse alienígena, eu vou estar fazendo finalmente a diferença aqui. E ele vai cegamente à caça do Superman. Ele vai atrás da Kryptonita e tudo. E aliás, cara, o Batmóvel é muito foda, porque na cena de perseguição, né, do Batmóvel, cara, você vê que o Batmóvel destrói tudo, cara. Ele destrói navio, passa por meio do navio, só que ele para na perna do Superman. Ou seja, é um Batmóvel destrutível, mas com Superman não tem jeito. Mas enfim, eu tava dizendo, ele vai atrás da Kryptonita, tenta, investiga quem que é o português branco, vai atrás cegamente. Porque ele colocou na cabeça dele que aí sim ele faria a diferença. Mas é por isso que o Lex Luthor consegue manipular o Bruce Wayne. E as pessoas que criticam, que eu vi muita gente, porra, na época, como que o Batman foi manipulado pelo Lex Luthor? Isso não é Batman de verdade? Vamos pensar, cara. Vamos ser coerentes. O Lex Luthor usou o ódio do Bruce Wayne. O Bruce estava irracional, que ele foi cegamente em cima do Superman para fazer a diferença. Então é por isso que o Lex Luthor consegue manipular o Batman também, além do Capitólio, tá? E o Alfred, cara, é um Alfred diferente do que a gente costuma ver, né? Porque geralmente nas histórias de quadrinhos o Alfred ele é mais militar, né? Um passado militar, o Alfred, porque ele serviu na guarda britânica. E aqui, pelo que vimos, e também vamos ver no Snyder Cut,
Parece que ele é meio que um mecânico, que ele conserta as coisas, o traje, né? Mexe no Batmóvel, enfim, cara, mexe com tecnologia. É um Alfred muito mais mecânico. Bom, agora eu vou falar aqui, eu já falei do Batman, quem é o Batman. Aliás, desculpa, faltou uma coisa aqui. Talvez o Batman do Ben Affleck tenha, se não for a melhor cena do Batman no cinema, seja uma das melhores, que é a luta que ele tem contra os capangas do Lex Luthor para salvar a mãe do Superman. Cara, aquilo para quem jogou a franquia de Arkham, aquilo é Arkham puro. Os tipos de golpes que ele faz, tá? Tem uma hora que ele sai, cara, ele sai do chão e já tá no teto, e o vagabundo, o bandido, tá olhando pro chão ainda. Só que ele já tá lá em cima, né? E o cara joga granada nele, ele já taca a granada de volta no vagabundo. Então, assim, cara, é um Batman raiz que bate em vagabundo. Você vê que ele tem prazer em bater em vagabundo. E uma essência muito forte na franquia de Arkham, tá certo? Mas o Batman do Ben Affleck mata. Ele matou um monte de gente lá na perseguição com o Batmóvel. Matou o vagabundo nessa cena de luta. Cara, na minha opinião, na definição de Batman, não é que ele mata, tá? Por mais que ele tenha uma linha e tudo. Mas assim, cara, é como um policial. O policial não mata. O policial dá a voz de prisão pro vagabundo. Se o vagabundo reagir e atirar no policial, ele vai se proteger e vai atirar de volta, né? Então assim, cara, em termos de realismo, na realidade, se o Batman existisse, como que ele ia fazer perseguição sem matar vagabundo? Como que ele ia fazer essa cena? Como que ele ia, cara, lutar contra vagabundo? Ele ia quebrar o braço, o crânio, o pescoço. E aí? Não ia morrer? Ia, cara. Não adianta, porque esse negócio de que o Batman não mata é muito quadrinho, cara. E no quadrinho isso funciona, mas no cinema, que é algo do realismo, não encaixa, né? E na minha opinião, cara, o Batman não mata no cinema a sangue frio, entendeu? Mas, cara, não tem como. Como que você vai evitar que ele mate alguém? Um vagabundo? Porque senão você vai colocar uma frase do Batman Begins lá, no final, na luta contra o Ra's al Ghul. Eu não vou te matar, mas eu também não sou obrigado a te salvar. Porra, que jeito de sair disso, né? Porque não tem como, entende? A circunstância leva a isso. E o Superman aqui, né? O Superman, ele tá sofrendo a pressão de crítica, sendo caçado. E depois do ato no Oriente Médio que o Luthor orquestrou, ele sabe que qualquer coisa que ele for fazer, ele vai se ferrar. Então é o tempo todo o Superman pisando em ovos, tá certo? E tem uma coisa aqui, cara, que eu acho um absurdo essa galera na modinha da Marvel questionar no Superman do Henry Cavill. O Superman do Henry Cavill não salva. Pera aí, vamos lá. Ele salvou a humanidade do genocídio do General Zod. Ele salvou militares do Man of Steel. Ele salvou, quando era adolescente, crianças quando o ônibus escolar caiu no rio, tá? Quem mais ele salvou? Ele salvou os funcionários do petrolífero. E ele nem era o Superman. Aqui no BVS, cara, ele salva Lois Lane,
E o Snyder mostra ele salvando. Eu acho que essa cena assim, cara, é inacreditável. É digna de quadro. É quadro. Todas essas imagens você pode pôr no quadro. Que é ele salvando um monte de mexicanos de um prédio que tá em chamas. Que é no dia dos mortos no México. Ele salvando uma família que tá ilhada no meio da enchente, em cima do telhado de sua casa, e ainda conseguiram fazer o símbolo do S do Superman para ver se ele conseguia resgatar elas. E é uma cena linda porque a mulher, ela olha pro céu, tá lá o Superman como um deus, como um superior, olhando para baixo. Ele tá de cima olhando para baixo e ela esticando as mãos, querendo um milagre. Cara, isso é lindo. É uma cena maravilhosa. É digna de quadro. Também tem a cena dele puxando um navio que tá preso no gelo e tá salvando vidas. Uma outra que a Rússia lança um foguete, o foguete explode, ele chega a tempo e segura o foguete nos braços para evitar a morte dos astronautas ou uma explosão de uma escala maior. Então, como que alguém fala que o Superman não salva vidas? O Superman do Henry Cavill. E aliás, ele ainda salvou a vida do Lex Luthor, porque quando o Luthor dá vida pro Apocalipse, o Apocalipse vai dar um soco no Luthor que ia esmagar o Lex Luthor. E o Superman aparece na frente do Lex Luthor e segura o punho do Apocalipse. Então, como que um modinha pode falar que o Superman do Henry Cavill não salva? É muita má fé, na minha opinião, tá? Então, como eu estava dizendo sobre o Superman, ele salva as pessoas aqui, ele tá pisando em ovos porque tá todo mundo tá dividido, o mundo tá dividido sobre as ações dele. E o detalhe, tá? Que durante essas imagens que eu falei aqui agora dele salvando as pessoas, é um áudio, né, das pessoas debatendo sobre o Superman, filósofos debatendo, né? Ah, eu acho que ele só quer fazer o bem, entendeu? Pô, o homem faz o Deus à sua imagem e agora temos um alienígena aqui, a nossa imagem, brincando de Deus, tá aí salvando as pessoas. Enquanto isso, vai correndo essas imagens. É muito foda, cara. Essa cena é muito foda mesmo, tá? E o Superman, ele começa a questionar as ações do Batman, porque assim, e isso é uma coisa que eu gosto muito no filme, porque enquanto o Batman traz a justiça através das trevas, da escuridão, o Superman traz a justiça através da luz. Tanto que na série animada Liga da Justiça Sem Limites, na verdade não era Sem Limites, era anterior, que era só Liga da Justiça. Quando o Superman morre, o Batman vai lá no túmulo dele e fala: obrigado, Clark, você me ensinou que a justiça nem sempre vem da escuridão, mas sim da luz. Né? É uma série animada fantástica. E o filme trabalha isso, porque o Clark Kent, ele vai caçar o Batman, as ações do Batman, porque para ele, cara, vem da luz a justiça. Ele não concorda com a conduta que o Batman vem levando. Ah, mas o Snyder fez isso para ter o confronto. Cara, eu acho que não, que não. Porque o Snyder não precisava mostrar o Superman fazendo entrevista com as pessoas perguntando do Batman,
Não, era só o Lex Luthor sequestrar a mãe dele e falar, olha, vai lá e mata o Batman pra mim. Ele ia. Mas é porque ele quis mostrar a diferença dos dois. Ambos buscam pela justiça, mas por métodos diferentes, né? E ele fez sim, cara, um bom Clark Kent. Porque, claro, não vimos muito, mas, cara, ele tem uma cara bondosa, o Henry Cavill. O Henry Cavill, você pode falar o que for, que ele é um mau ator, não sei o que lá, mas ele nasceu para ser o Superman. Porque ele tem cara de Superman. Ele tem cara de Clark Kent. Ele tem cara de ser um cara super gente boa, cara. E inocente. Tá? E a Lois Lane, aqui nesse filme, eu acho que ela também é bem trabalhada. Não foi como Man of Steel, que no Man of Steel a Lois Lane é o ponto negativo do filme. Mas aqui não. Aqui, cara, ela não é forçada no roteiro, né? E ela funciona muito bem. A investigação dela faz todo sentido, porque ela é uma repórter, ela não tá no meio da ação, ela tá investigando da onde que veio a bala lá, como que o Luthor armou tudo. Então, assim, aqui sim, no BVS, cara, a Lois Lane foi muito bem colocada e o romance dos dois também foi, né? Do Clark Kent com a Lois Lane foi bem feito aqui no BVS. E aliás, eu esqueci de falar uma coisa do Superman, né? As pessoas falam que ele foi muito passivo no filme, é muito depressivo. Cara, você tem um poder de decidir o futuro da Terra. Tá tudo dividido. Pessoas não estão acreditando em você. Como que você vai ficar sorrindo, cara? Mas tudo isso faz parte do desenvolvimento de personagem. No Man of Steel, cara, o Superman sorria. Era leve. Aqui você vê que ele tá pesado. Por quê? Porque é um filme político e faz todo sentido. Mas os modinhas não conseguem compreender isso, né? Infelizmente, não conseguem. E tem algo no filme que eu acho incrível, que é meio Mad Max, que é o pesadelo do Batman, né? Onde ele sonha ali em um futuro apocalíptico, em que o Superman virou realmente um ditador. Cara, esse pesadelo do Batman não é nada mais e nada menos que Injustice. O Snyder ia fazer meio que um Injustice, cara. Em alguma hora ele ia trazer um filme, um sonho só do Batman baseado no Injustice, tá? E, cara, o traje do Batman nesse pesadelo dele, eu acho sensacional, cara. É incrível o traje dele. E você vê os parademônios ali. Quando você vê que o Batman foi traído, que não era Kryptonita, era tudo uma armação para capturar o Batman para o Superman, além dos humanos, né, que servem ao Superman ali no pesadelo do Batman, também tem os parademônios, ou seja, quando eu vi aquilo no cinema, eu lembro que eu vibrei, porque caralho, o Darkseid existe nesse universo. E ele vai aparecer, porque tá aparecendo um parademônios. Cara, foi incrível. Eu vibrei demais, cara. Eu vibrei demais quando eu vi o parademônio. E quando o Batman é capturado, cara, é lindo de ver também. Houve um barulho de um estrondo. Puf! O Superman cai no chão, se ajoelha, se levanta. Aí ele vai caminhando a direção do Batman, que está amarrado. Os seus súditos vão se agachando, né? Ou seja, olha como o cara tem um poder. Virou um tirano. E só aqui, ó, nesse toquinho, ele já quebra ali um monte de ossos do Batman, né? Eu acho que eu queria muito ver, cara, um filme inteiro só desse pesadelo do Batman barra Injustice. Eu acho que seria muito foda.
E seria muito bem desenvolvido porque o Snyder desenvolveu muito bem os seus personagens. E a partir do momento que o Superman, cara, perdesse a Lois Lane pro Darkseid, ou por algum erro do Batman, na qual lá na frente a gente vai ver que pode ser que tenha sido o erro do Batman, que tenha acontecido esse pesadelo todo, ter deixado a Lois Lane morrer, você ia comprar a ideia e provavelmente iria se emocionar. Porque é o que o Superman fala pra Lois Lane no final. Você é o meu mundo. Então, a partir do momento que ele perde esse mundo dele, acabou, né? Fica destroçado o Superman. Então, Pesadelo do Batman é isso que eu tenho pra falar. E agora, caminhando aí pro final do vídeo, 35 minutos de review. Cara, o que dizer da batalha, né? Bom, Lex Luthor sequestra a mãe do Superman porque ele quer mostrar para o mundo que o Superman mata, que o Superman perde a cabeça. Então, provavelmente, o Clark Kent, o Superman, ele ia para Gotham, poderia matar lá o Batman, e o Lex Luthor mataria a mãe dele e falaria: olha, ele matou o Batman, o cara é assassino, precisamos acabar com esse alienígena. Então, e assim, cara, é uma cena muito foda, porque o Lex Luthor joga as fotos da mãe do da Martha, né, nele, assim, e quando ele vê as fotos, cara, da mãe dele sendo torturada, amarrada, ele se ajoelha, né, ele se ajoelha perante ao Luthor. E você vê que, tipo, ali é o que o Luthor fala: e agora o Deus se curva ao homem, né? É uma cena muito impactante, porque assim, você vê que é um ser muito mais poderoso do que o Luthor, mas ele está se ajoelhando. Você vê que, pô, esse Luthor conseguiu fazer um Deus se curvar a ele. Caralho, esse cara é foda por ter feito isso, né? E aí ele fica enfurecido, com os olhos cheios de laser carregados. E aí Luthor fala pra ele que, né, pra você salvar Martha, me traga a cabeça do morcego. E aí temos a batalha, que aliás, que aí ele vai contar pra Lois Lane, e tem uma outra crítica que os modinhas fazem, né? Na frase que ele usa pra Lois Lane, que ele fala que ele vai ter que matar o Batman pra salvar a vida da mãe dele, e a Lois Lane questiona ele, e ele fala: ninguém permanece bom neste mundo, Lois. E ele sai voando pra Gotham pra matar o Batman. Cara, vamos lá. Eu já falei isso em um outro vídeo e eu vou repetir aqui. Quando se trata da nossa mãe, esquece o homem racional. Porque a partir daí é o homem irracional. A partir do momento que o Superman vê que a mãe dele está em perigo, ele age totalmente na emoção. Então é uma frase de uma pessoa humana. Não são esses mesmos modinhos que falam que o Superman do James Gunn é humano e do Kevin não? Como que o do Kevin não é humano? Como? Porque a partir do momento que ele perdeu o controle por ver a mãe dele sendo sequestrada por foto, e ainda fala que vai queimar na fogueira, é porque ele é humano. E ele vai fazer de tudo pra salvar a mãe dele, cara. Então como que fala que não é humano um Superman do Henry Cavill? Como que critica essa frase dele? Mas enfim, a batalha é muito linda, a batalha, é muito foda. O traje do Batman Armored tá incrível, tá sensacional. E a batalha, assim, cara, aí você vê aquilo que a gente sempre fala, né? É o preparo do Batman e tudo.
Mas é aquilo, o Superman, ele não sabe lutar. Porque ele não precisa lutar, porque assim, ele tem a super força, ele tem todos esses poderes dele. Então, não é como o Batman que precisa manjar de todos os tipos de luta. Não. O Superman, cara, não precisa, porque ele tem poderes fodidos e ninguém consegue fazer de frente pra ele. Só que aí o Batman, ele se prepara para esse confronto. Porque o Batman é preparado. E o Superman não estava esperando por Kryptonita, por tudo aquilo, né? Muitos falam que o Batman foi covarde nessa batalha. Eu discordo totalmente, cara. O Batman sempre foi estratégia. E é isso aí, cara. Essa batalha aqui do Superman com o Batman é pura estratégia do Batman. É o Batman em sua essência. E tá tudo certo. E, e você vê, cara, que quando ele chega lá na batalha, ele não quer matar. Pra você ver, cadê os modinhas agora? Porque é o seguinte, quando ele fala essa frase pra Lois Lane, de que ninguém permanece bom nesse mundo, ele tá à flor da pele. Ele tá na impulsividade. Mas quando ele chega lá, na qual ele tenta conversar com o Bruce, com o Batman. Porra, minha mãe, fica lá. Só que o Batman não dá ouvidos porque ele tá cegamente decidido que o Superman alienígena, ele pode destruir a Terra e foda-se. E agora eu vou chegar talvez na maior polêmica do filme, que pra mim é um puta de um acerto, que eu me emocionei no cinema com essa cena, que é o Marta. Marta. Pra você que critica o Marta, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se o Batman está decidido a matar o Superman porque ele é um alienígena que pode destruir a humanidade, ou seja, ele está cegamente, cara, ele está cegamente crendo que aí sim ele vai fazer a diferença. Como que você evita que o Batman ali mate o Superman com a lança de Kryptonita? Responda aqui nos comentários. Eu quero muito saber como que você pararia. Porque a forma que o Snyder encontrou é inacreditável. É muito boa, Marta. Por quê? Pensem comigo. O Batman, o Bruce Wayne, quer matar o Superman porque ele é um alienígena. Ele está cegamente. Nada vai parar ele. Porque na visão dele, o Superman não tem nenhum tipo de conexão com a humanidade. Porque ele não é daqui. A mãe do Batman, do Bruce Wayne, se chamava Marta. E a mãe adotiva do Superman se chama Marta também. Né? Do Batman, Superman, Marta. Quando ele está lá prestes a perfurar o coração do Superman com a lança de Kryptonita, e ele fala, salve a Marta. A primeira coisa que passa na cabeça do Bruce é a sua mãe, pelo mesmo nome. E quando ele questiona o Superman, quem é Marta? Por que você está falando esse nome? A Lois Lane chega e fala, é o nome da mãe dele. Nesse exato momento, o Bruce, o Batman, cai na real. Ele percebe que o Superman ama, ele tem uma mãe. E como ele tem uma mãe, essa mãe deu amor e carinho para ele. E se ele recebeu esse amor e carinho e ama essa mãe, ele não é um alienígena. Ele é um humano, porque ele está sentindo aquele calor humano. E ele ainda tem uma namorada. Ou seja, tudo isso tudo quer dizer o quê? Esse cara é mais humano do que eu. Porque eu tô nesse caminho, não amo ninguém, tô solitário,
Então esse cara tem mais humanidade do que eu. Então assim, eu errei. É por isso que o Marta é tão foda. E foi um acerto gigantesco do Zack Snyder. Porque é onde o Batman percebe a humanidade que mora dentro do Superman. Então, cara, é uma cena muito linda. É emocionante, sim. E eu fico triste de ver que as pessoas não entenderam essa conexão. Infelizmente, as pessoas estão ficando burras, 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 burras e burras e burras. Ou também é má fé, né? É um Marvete que tudo que é DC é ruim, tudo que é Marvel é bom. Enfim, para acabar o vídeo, temos o Apocalipse no final, né? E a Mulher Maravilha, tá? Mulher Maravilha, cara, a Gal Gadot foi um puta de um acerto. É uma maravilha que ela é mais pro lado dos Novos 52, na qual traz uma Mulher Maravilha mais guerreira do que uma diplomática, como estávamos acostumados. E ela rouba a cena no final. Cara, é muito louco de você ver a Mulher Maravilha em ação, cara. É muito louco. E você vê que, tipo, o Apocalipse joga ela longe, bate nela, ela levanta, faz assim, dá um sorriso, tipo, porra, essa batalha aqui tá boa. Tá boa essa batalha, tô gostando. Então é uma Mulher Maravilha muito foda, cara. Muito foda. Eu gostei bastante. E o Apocalipse, eu não gostei, tá? O Apocalipse é o ponto negativo do filme. Não é nem por causa do trailer, que o trailer tem entregado ele, mas é porque eu não gostei do visual do Apocalipse. É muito escuro. Não sei se é por causa do CGI que colocou no escuro, mas assim, eu realmente não gostei dele, cara. Mas o final é emocionante, porque é quando o Superman morre. E, pois é, né? De novo, o Superman não salva, não. O Superman só se sacrificou para salvar a humanidade. Que para esses caras, cara, o herói é o Tony Stark. O que eu posso fazer, né? E é uma cena muito emocionante, que ele tá com a Kryptonita, então ele, pô, aí tem que, ele vai com, você vê que ele vai com o coração, cara. Ele consegue porque ele quer salvar as pessoas. Ele vai com o coração, com a lança de Kryptonita e mata o Apocalipse, mas o Apocalipse também o mata. E o filme, cara, termina com a morte do Superman, mas o filme termina na mesma pegada de como começou, né? Depressivo. O filme começa depressivo, com frases do Bruce Wayne dizendo que tudo que cai fica no chão, e acaba com o enterro do Clark, do Superman. Então é um filme, cara, incrível. É um dos melhores filmes de heróis, tá? Que eu já vi. Tá na minha lista top 5, sem dúvidas nenhuma. O vídeo tá longuíssimo, mas eu fiz de coração, né? Porque era algo que eu queria muito falar. Estou muito feliz, tá? Deixa aqui nos comentários, cara, que eu vou responder todos vocês. Quero saber qual é a sua opinião sobre Batman versus Superman, tá certo? É um filme que tem que ver pelo menos uma vez por mês, cara. Que é um filme muito foda. E segunda-feira eu vou trazer Snyder Cut, tá? Snyder Cut vi aí. Eu fiz um vídeo do Snyder Cut, na verdade, né? Quando saiu, mas eu vou fazer um outro vídeo aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço, geeks. Deus abençoe e até a próxima.